Oi, pessoal da Tia Rê, tudo bem? Terceiro ano, saudades de vocês. Bom, nós vamos iniciar então a nossa aula de matemática. A Rê quer falar para vocês assim que eu vou passar as aulas com vocês, né? Só que a Rê se acidentou esse final de semana, eu fiz machucado na mão, né? Acabei queimando a parte da mão, um acidente doméstico, mas tá tudo bem, graças a Deus, tudo vai melhorar. Então, eu preciso da colaboração de vocês, né? A Rê é canhota, justo foi a mão esquerda, então eu tô um pouquinho limitada no trabalho com as aulas, tá bom? Então, a Rê vai passar junto com vocês, porque se a gente estivesse em sala de aula, eu continuaria precisando muito da ajuda de vocês, como sempre. Então, a Rê pede a compreensão, a colaboração de vocês nessas aulas, tudo bem? Então, vamos lá. Na aula passada, sobre fração, a Rê passou para vocês o exercício da página 50, o jogo rápido, lembra? Né? Que nós tínhamos que marcar, pintar, apresentando, tínhamos um retângulo e um quadrado, né? E vocês tinham que pintar a metade e, ó, pinte a metade do quadrado e um terço do retângulo. Então, do quadrado, a metade, lembra? Quanto que é a metade? Então, vocês deveriam pintar esse e esses aqui. Exatamente a metade do quadrado. No retângulo, um terço é o todo, 1/3. 1/3 é o todo dividido em 3 partes iguais. Então, um terço seria somente esta parte aqui, ó. Só esses dois. A resposta é o que a Rê tá marcando de vermelho, tá bom? Eu vou marcar de verde para vocês poderem entender. Porque é um terço, ó. Aqui seria a segunda parte e aqui a terceira parte do todo. Então, por que só esse pedacinho? Porque é um terço do todo do retângulo considerado. Tudo bem? Acertaram? Vamos lá. Outras frações, dando continuidade ao conteúdo de fração. Então, quando dividimos um inteiro, que é o número de cima, né? O que o número de cima indica? Ele indica em quantas partes do todo nós estamos trabalhando. Então, nós estamos falando desse todo, do total. Por isso, o número 1 significa um inteiro. E embaixo, em quantas partes eu quero dividir esse todo. Se eu quero dividir em 4 partes iguais, nós dizemos que nós encontramos um quarto ou a quarta parte. Olha a representação aqui de um quarto. Então, é o todo, que é representado pelo número 1, e o 4. O 4, o número abaixo do traço, indica em quantas partes eu estou dividindo o todo, né? Olha aqui, ó, uma parte deste total. Tudo bem? Da mesma forma, um quinto. Então, esse todo, né, o inteiro, eu quero dividir em 5 partes iguais. Nós encontraremos um quinto ou a quinta parte. As duas formas são iguais. Então, olha só, eu tenho a figura toda, dividida em quantas partes iguais? 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E esse 1, ele indica essa parte do todo que eu estou trabalhando. Tudo bem? Ok. Na página 51, nós vamos falar até o 10, né? Um décimo. Então, de novo, um inteiro em 10 partes iguais. E aí eu encontro um décimo ou a décima parte. Então, olha só, esse daqui, crianças, é o todo. 1 é uma parte do todo. O 10 é em quantas partes iguais eu estou repartindo todo. Tá vendo que tem 10 quadradinhos? Então, o número de baixo, né? O denominador, ele indica em quantas partes iguais o todo foi dividido. E o número de cima, o numerador, ele indica em quantas partes desse todo eu estou trabalhando. Tá bom? A seção é verdade, ela está assim, ó. É verdade que para ser considerada fração, é necessário dividir o inteiro em partes iguais, ou seja, em partes do mesmo tamanho? Sim.
É necessário, né? Porque a fração do inteiro em partes desiguais, pessoal, ou seja, em tamanhos diferentes, ela não pode ser considerada uma fração. Então, por que ela é considerada uma fração? Porque eu tenho um todo e esse todo é dividido em quantas partes o denominador determina, mas em partes iguais. Tudo bem? Ok. Vocês vão realizar a leitura, tá bom? O livro da aritmética de Emília realiza a leitura para responder às questões pertinentes ao texto da página 51. Tudo bem? Na página 52, agora é com você, vocês vão trabalhar com o material de apoio que está proposto no final da apostila. Então, lá tem desenhos de 6 tiras de papel, você tem que recortar cada uma delas, tá bom? Cada tira representa o inteiro, o todo que você vai trabalhar. Depois, use uma tira de cada vez para fazer as dobraduras conforme as orientações. Então, a primeira, ó, dobre uma tira de papel ao meio. Você pega uma só, dobra ela ao meio, tá bom? E aí faz as respostas aqui, a letra A e a letra B. Para realizar aqui o segundo, você vai trabalhar com uma outra tira. Na sequência, uma tira para cada uma dessas situações aqui. Então, você vai dobrando em partes menores, conforme a solicitação de quantidades. Aqui é metade em 2, depois em 3 partes iguais, depois em 4, depois em 5 e em 10. Tudo bem? Muito bem. O exercício 52, nós vamos trabalhar com a fração na representação da figura, tá bom? Então, vamos lá. Lembra, olha, aqui eu tenho todo, né? O que o número de cima indica? Ele indica quantas partes eu estou utilizando desse todo. Quantas partes eu estou usando aqui desse todo? Uma, certo? Tracinho de fração. O número de baixo, né? O denominador, ele indica quantas partes esse todo foi dividido. Então, vamos olhar o todo em quantas partes? Uma, duas, três, quatro. Então, olha aqui, ele foi dividido em 4 partes, 1/4. Tá bom? Vamos para cá. De novo, ó, você tem a figura como um todo. O número de cima indica quantas partes desse todo você está usando. Quantas partes nós estamos usando? Só uma, não é? Então, coloco 1. Traço de fração. O denominador, o número de baixo, indica em quantas partes você dividiu esse todo. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Eu dividi em 3. Ou seja, essa figura, esse espaço que está colorido de cor de rosa, representa 1/3 desse todo, dessa figura. Tudo bem? Deu para entender? Realizem os exercícios até o final da página, tá bom? Obrigada da colaboração. Até a próxima aula.